capítulo 5, donde é manifesto quanto as considerações errôneas sobre a natureza do homem prejudicam o tratamento das doenças. Era melhor dos dois ficar com apenas um, ou não chegar a considerações racionais, mas deixar tudo à experiência, ou antes exercitar-se na especulação lógica. Pois quem não está atento à experiência e se atreve em especulações naturais, antes de ter exercitado devidamente a razão, pela qual haveria de encontrar a verdade dessas coisas, inevitavelmente será levado por essas artimanhas e, como um insensato, disputará sobre coisas evidentes. A esses tipos só restará então invocar Aristóteles em sua defesa, por entenderem mal os seus ensinamentos, pois Aristóteles sabia que o quente, o frio, o úmido e o seco têm múltiplos significados. Esses, porém, leem-no como se os nomes das qualidades não fossem polissêmicos, porém tivessem o tempo todo o mesmo significado. E mais, Aristóteles ainda mostra que ser quente por um calor próprio é natural, e natural não é o mesmo que sê-lo por um calor alheio e recém-adquirido. Também isto aqueles entenderam mal. Neste ponto, Aristóteles, assim como Teofrasto, explica com bastante esmero ao que se deve atentar para julgar ser uma natureza é equilibrada ou desequilibrada. Nem isso aqueles entendem. Quando os ouvem chamar úmido e quente a um animal, ou úmido e quente ao temperamento de uma criança, não apenas não entendem em que sentido o dizem, como também, precipitados que são, transferem a questão às 4 estações do ano, como se fossem a mesma coisa, sem nenhum longo abismo a separá-los. Ser quente e úmido, o temperamento próprio de alguém, e ser quente e úmido, o temperamento do ar que nos rodeia. Pois não só não é a mesma coisa, como também não é no mesmo sentido que se diz quente e úmido o temperamento de um animal e quente e úmido o temperamento do ar. Qual seja, pois, a causa dessas coisas, todas, já o direi e exporei com evidência, sobretudo aos que pretendem prestar atenção, como pequenos tropeços nos primeiros elementos da especulação lógica tornam-se ocasião dos maiores erros, e como talvez todas as coisas mal executadas, tanto nas artes quanto nos afazeres da vida. Sigam-se a falácias de raciocínio. E essas falácias de raciocínio seguem-se ao fato de não estarem bem definidos os significados de quente e pensar-se que quente só se diz em 2 sentidos, ou quando é puro, sem mistura e simples, ou quando misturado supera a qualidade contrária. Não se lembram, no entanto, que na comparação entre 2 misturas declaramos quente uma delas por ser mais quente que a outra. E é nesse sentido que os antigos chamaram de quente e úmido os animais. Não por causa do próprio temperamento deles ou em sentido absoluto, mas em comparação às plantas e às coisas mortas. Pois é claro que, em relação às coisas mortas e às plantas, os animais são mais quentes e úmidos. E ainda, comparando os próprios animais entre si, espécie por espécie, o cão, por exemplo, é mais seco e o homem mais úmido. Porém, se comparares o cão, a formiga ou a abelha, verás que estas são mais secas, aquele mais úmido. Assim, o mesmo animal será seco em relação ao homem e úmido em relação à abelha. Do mesmo modo, será quente comparado ao homem e frio comparado ao leão. E não é de estranhar se algo, comparado ora com uma coisa, ora com a outra, tolera declarações contrárias a seu respeito. Nem tampouco é impróprio que chames ao mesmo tempo quente e frio a um só corpo, a não ser que assim o digas em comparação à mesma coisa. O que há de errado, afinal, em dizeres que o mesmo homem está à direita ou à esquerda, e a não ser que o digas em relação à mesma coisa? Entendo a direita de uma coisa estando à direita de uma coisa e à esquerda de outra, não é nada de absurdo. É assim, pois, que o cão é úmido ao mesmo tempo que seco, e além disso, quente ao mesmo tempo que frio. Não, contudo, se comparado à mesma coisa. Pois se o comparares ao homem é seco, a formiga úmido. Assim, com respeito ao homem, é quente, com respeito ao leão, frio. E ainda por cima, é quente na medida em que é vivo, uma vez que o morto não é quente. Poderá não ser quente quando comparado, por exemplo, a outro cão. Ora, é por comparação que são ditas
todas essas coisas. Em relação ao próprio gênero animal, porém, a avaliação é outra, como também dentro de qualquer espécie de animais, pois o cão, em relação à formiga e à abelha, é úmido, mas em relação ao gênero animal é seco. Do mesmo modo, dentre os próprios cães, um é seco e outro é úmido. Outro, como convém aos cães, temperado.